bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos agora dar início à aula sobre divisão mitótica. Mas antes disso, aí vocês vão lá e dão o meu like, né? A divisão mitótica é aquela onde a divisão do núcleo se dá por meio da mitose. E vocês que já assistiram a aula de introdução ao ciclo celular já sabem, né, que na divisão do tipo mitose, as células se dividem em duas células com a mesma quantidade de material genético, né? Então, se a célula tem 46 cromossomos, quando ela se divide por mitose, por divisão mitótica, ou seja, o núcleo se divide por mitose, ela dá origem a duas células com 46 cromossomos. Tá? Convencionou-se dividir esta divisão mitose, em 5 fases. Tá? A prófase, a prometáfase, a metáfase e a anáfase e telófase. São 5. Depois que ocorre a telófase, aí ocorre a citocinese, que é a divisão do citoplasma, tá bom? Então, lembrando lá, a divisão celular, ela é composta pela divisão do núcleo e divisão do citoplasma. No caso da divisão mitótica, a divisão do núcleo é a mitose, onde a quantidade de material genético é dividido e as células filhas recebem a mesma quantidade. E depois tem a citocinese, que é a divisão do citoplasma. Tá? A divisão mitótica, então, eu trouxe aqui um panorama geral daquelas 5 fases. A gente tem aqui a interfase, de cinza aqui embaixo. Tá? Na interfase, a gente vai ter G1 e G2, crescer, nutrir-se, duplicar organelas, e a gente vai ter a fase S, que é a fase de duplicação do material genético. Né? Duplicação cromossômica, onde um cromossomo, formado lá pelo seu DNA, enrolado em proteínas, o DNA é replicado, e aí a gente vai ter o cromossomo com 2 moléculas de DNA, cada uma a gente vai chamar de cromátide irmã. Vai lá na aula que eu falo sobre núcleo, vai lá na aula de introdução ao ciclo celular para lembrar essas coisas. Então, aí, passou a interfase, passou a fase G2, se tiver tudo certo, o ambiente for adequado, inicia-se a divisão celular, que na divisão mitótica a gente inicia com a divisão do núcleo, que é a mitose. E depois que o núcleo for dividido, temos aí o início da citocinese. Tá? A mitose, então, a gente tem a prófase, prometáfase, metáfase, anáfase e telófase. Vamos ver cada uma delas o que acontece. Tá? Na interfase, antes de iniciar a divisão celular, ainda na interfase, na fase G2, os centrossomos são duplicados, minha gente. Então, centrossomo é uma região da célula organizadora de microtúbulos. Então, quem não lembra disso, vai lá na aula sobre microtúbulos. Organizadora de microtúbulos, que inclusive nas células animais vai ter aí um par de centríolos. Então, ainda aqui, na interface, no finalzinho da G2, ocorre aí essa divisão, duplicação do centrossomo. Eu vou mostrar sempre aqui, ó, para cada fase eu vou mostrar em uma célula real a divisão acontecendo, tá bom? E vai ser a célula pulmonar da salamandra, tá? De verdinho, vocês vão estar visualizando o que vai acontecendo com os microtúbulos. Aí aqui você já vê aqui o centrossomo sendo duplicado. Aqui azul é o núcleo, tá corado de azul os cromossomos, tá bom? Os cromossomos. E de vermelho são filamentos intermediários. Então vamos lá. Então, ainda na interfase, 2 centrossomos são formados pela replicação do centrossomo. Tá? E aí a célula inicia a divisão. A prófase é uma fase em que os cromossomos vão se condensando, tá? Então, o cromossomo da interfase, ele está lá
a sua maioria em eucromatina, na fibra de 300 nanômetros, quem não lembra, vai lá na aula de núcleo, tá? Para relembrar isso. Mas durante a divisão celular é necessário que esses cromossomos se condensem ainda mais. Tá? Eles precisam se condensar ainda mais. E para que isso, Jaque? Porque a gente vai ficar mexendo os cromossomos de um lado para o outro para que a gente possa, né, separar as cromátides e cada célula filha receber uma cromátide de cada cromossomo. Né? Então, a gente precisa condensá-los, porque imaginei um monte de fio emaranhado e a gente puxar um fio só. Vai puxar um, vai vir tudo junto, né? Então, a célula precisa condensar para que os cromossomos eles fiquem ali separadinhos de formas individuais e depois a gente consiga separar as cromátides. Então, os cromossomos se condensam, os nucleares desaparecem porque acaba a síntese de RNA ribossômico que acontece, né, nos nucleolos e o fuso mitótico aparece. Tá? O fuso mitótico aparece. E o que é o fuso mitótico, Jaque? É um fuso formado por microtúbulos. Então, microtúbulos surgem do centrosomo. Lembra que o centrosomo é a região organizadora de microtúbulos. Então, tem um centrosoma aqui e outro centrosoma aqui. Os microtúbulos surgem de centrosomos. Alguns microtúbulos vão fazer essa rede ácida aqui nos animais e vão se ligar à membrana plasmática e outros microtúbulos vão aqui, ó, crescendo um em direção ao outro centro celular, um em direção ao outro. E aí, ó, o centrosoma começa a se separar, Olha aqui, ó, nessa figura, ó, centrosoma, microtúbulos de verde surgindo, áster, tá? E aí o centrosoma começa a se separar, tá? Indo para os polos opostos da célula. Na prometáfase, os cromossomas já estão mais condensados, a carioteca já se fragmentou, porque, óbvio, estou dividindo o núcleo, a carioteca precisa se desmontar. Então, a carioteca, que é o envelope nuclear, aquelas duas membranas do núcleo, lembra? Se fragmentam. Os microtúbulos interpolares interagem. E o que é microtúbulo interpolar, Jaque? Deixa eu ver se tem aqui, que eu esqueci. Pronto. Microtúbulo interpolar são esses microtúbulos aqui, ó, que atravessam os polos. Então, tem microtúbulo vindo de um centrosoma crescendo aqui para um polo, microtúbulo vindo do outro centrosoma para o outro polo e eles interagem aqui, tá? Eles interagem. Então, microtúbulos interagem. E microtúbulos se ligam a cinetocoros. O que é cinetocoros? É uma estrutura proteica presente no centrosomo dos cromossomos. E aí, aqui sim, essa figura é para mostrar isso. Nós temos aqui, ó, cromossomo replicado, significa o quê? Que é um cromossomo com duas moléculas de DNA. Cada um a gente vai dar um nome aí de cromátide irmã. Vai ter aqui, ó, ligada a cada uma cromátide irmã, um complexo proteico, que eu dou o nome de cinetocoros, e microtúbulos vão se ligar a esse cinetocoro. Então, na prometáfase, aqui, ó, na prometáfase, alguns microtúbulos começam a interagir com os cinetrocoros. Microtúbulos de um polo interagem com o cinetocoro de uma cromátide e microtúbulos de outro polo interagem surgindo com o cinetocoro da outra cromátide, tá? Então, ó, voltando aqui a essa figura, ó, os microtúbulos começam a interagir com os cinetocoros dos cromossomos e olha o que aconteceu aqui já, ó. O que é que eles vão fazendo? Como eu já mostrei, ó, microtúbulos vindo de um polo, de um centrosomo, se liga ao cinetocoro de uma cromátide e microtúbulos do outro se ligam ao cinetocoro de outra cromátide. E eles vão se organizando aí e puxando os cromossomos para o meio da célula até que a gente chega na metáfase. O que é essa metáfase?
Na metáfase, os cromossomos estão organizados aqui, ó, no meio da célula. No meio da célula. De forma que, observe, deixa eu apagar aqui. De forma que uma cromátide esteja virada para um polo da célula e a outra cromátide esteja virada para outro polo. Essa cromátide aqui vai estar ligada aqui, com microtúbulos desse polo e essa cromátide aqui ligada. Isso vai acontecer com todos os cromossomos, tá? Com todos. E aí eles ficam organizadinhos assim, ó, no meio da célula, tá? Na metáfase, os centrossomos já vão estar bem nos polos. Como é que eles chegaram nos polos? Os microtúbulos interpolares, lembra que eu falei aqui, ó? Interagem e vão empurrando aí por meio de proteínas motoras, tá? Vão empurrando os centrossomos para os polos opostos da célula. Olha nessa figurazinha aqui, que bonitinho, ó, os cromossomos de azul já tudinho no meio da célula, minha gente. Olha aqui, eu tô até esquecendo de mostrar pra vocês. Olha aqui, ó, os cromossomos de azul no meio da célula. Aqui vai estar nessa conformação aqui, ó, uma cromátide virada para um polo, outra para outro polo, e ligado aos cromossomos, ligado aos microtúbulos dos polos opostos. Uma cromátide ligada ao microtúbulo de um polo e virada para aquele polo, e a outra cromátide ligada ao microtúbulo do outro polo. Tá? E aqui, ó, são os microtúbulos, tá vendo? Alguns vão ser cinetocóricos, outros vão ser interpolares, tá? E ó, os centrossomos nos polos opostos da célula. Na anáfase, a próxima fase é a anáfase, já é a separação das cromátides. Aqui na anáfase, as cromátides vão se separar e vão ser puxadas para os polos. Então, os cromossomos foram organizados no meio da célula na metáfase para que ocorra a separação das cromátides. Separação das cromátides. E lembra que as cromátides estão unidas por quem? Por coenzinas. Então, nessa fase da anáfase aí, uma enzima chamada separase que separa as coenzinas. Coenzina. Qual a função da coenzina? Manter a coesão entre as cromátides unidas. Então, os cromossomos, o DNA duplicou, mas as cromátides continuam unidas. Coenzina. Tá? E a separase vai quebrar as coenzinas, permitindo que as cromátides se separem. E vai quebrar as coenzinas de todo o cromossomo. Tá? Todo. Aí, isso vai permitir que as cromátides irmãs se separem e agora já não chamam mais de cromátide irmã, porque se elas se separam já não são mais cromátides irmãs. Elas são cromossomos filhos. Aí os cromossomos filhos vão para os polos opostos. Então, eu tinha um cromossomo aqui com as suas duas cromátides, a separase quebrou as coenzinas, um vai ser puxado por um polo e o outro vai ser puxado por outro polo. A mesma coisa aqui, tinha um cromossomo aqui, separase quebrou as coenzinas, um vai ser puxado para um polo, o outro ser puxado para... Isso vai acontecer com todos os cromossomos da célula, todos, tá? E por que ela se movimenta assim, já? Como é que se dá esse movimento? Os microtúbulos que estão ligados ao cinetocoro, aqui, ó, o microtúbulo que está ligado ao cinetocoro, ele vai desmontando, mas antes disso, uma proteína motora presente aqui, ó, ligando o cinetocoro com o microtúbulo, vai caminhando aqui no microtúbulo. Então, eu tô vendo, vocês estão vendo isso aqui, ó. Vocês estão vendo isso aqui, ó. Isso aqui, deixa eu botar a canetinha. Isso aqui é isso aqui, tá? Então, aqui, ó, o cinetocoro vai caminhando aqui no microtúbulo por meio de uma proteína motora, e o microtúbulo vai desmontando. Lembra que os microtúbulos têm estabilidade dinâmica, né? Pronto. E a telófase já ocorreu a separação. A carioteca começa a se formar novamente. Então, a carioteca já separei as cromátides. A carioteca pode se formar, o nucleolo vai reaparecer, que a célula já começa a sintetizar RNA ribossômico para produzir proteína. E os cromossomos se descondensam, tá?
os microtúbulos do fuso se desfazem, vão formar os microtúbulos normais da célula e inicia a citocinese, que é a divisão do citoplasma. Núcleo separado, núcleo dividido. Agora temos aqui uma célula com 2 núcleos se formando. Tá vendo? E aqui, ó, os cromossomos, a carioteca vai se reformando, os cromossomos vai descondensando, o nucleolo volta a aparecer e agora a gente precisa dividir o citoplasma, tá? É citocinese. Pronto, para dar origem aqui, ó, a 2 células. Na célula animal, a citocinese acontece assim, ó, de fora para dentro. Ocorre a formação de um suco de clivagem que vai estrangulando o citoplasma, a membrana do citoplasma aqui no meio, para dividir a célula em 2. Isso ocorre por meio da formação de um anel contrátil de microfilamentos. Microfilamentos é o quê? Filamentos de actina. Então, nesse esquema aqui está mostrando isso. A citocinese, minha gente, não necessita que a telófase esteja completa, esteja finalizada para a citocinese começar. Às vezes, já no início da telófase, a citocinese já começa. O pré-requisito é a separação das cromátides. Aí o citoplasma já pode começar a ser dividido. Então, aqui, ó, forma-se um anel de filamento de actina mais miosina, que vai promover aí a estrangulação, né, do citoplasma e a união aí das membranas. E essa foto aqui está mostrando isso, esse suco aqui é exatamente onde esse anel está aqui, ó, se contraindo, se fechando e puxando a membrana para se unir aqui, né? Essa parte da membrana se une com essa parte aqui. Olha aqui a foto desse suco, olha que maravilha, ó. Isso aqui é isso aqui, tá? Isso aqui. E aqui é a mesma coisa, ó o suco aqui, ó o suco. Aqui tá mostrando filamento de actina corado. Vocês vejam que é uma concentração altíssima. Vamos botar outra cor, né? Pelo amor de Deus. Mas vocês vão ver. Aqui, ó, filamento de actina. Vocês vejam que nós temos aqui uma concentração altíssima, né? Porque tá circundando aí. Quer dizer, na verdade, tá por baixo da membrana, né? Aí vai se contraindo, vai se fechando o anel e como o filamento de actina tá grudado na membrana, vai puxando a membrana. E aqui tá mostrando, nesse de verde aqui tá mostrando só as miosinas. Nas plantas é ao contrário, de dentro para fora. Por que, Jaque? Porque as plantas têm a parede celular nas células delas, né? Na célula vegetal tem a parede celular, então não tem como ocorrer aquela estrangulação por meio do anel contrátil. Então isso acontece, a divisão do citoplasma acontece nas células vegetais por meio da deposição de vesículas, aqui ó, vesículas com as substâncias necessárias para a formação da parede celular. Então a membrana das vesículas vai formar as membranas plasmáticas de cada uma das células e o interior tem as substâncias que vão dar origem à parede celular. Então, microtúbulos, depois que o fuso se desfez, fuso mitótico se desfez, os microtúbulos se organizam, e aí eu vou mostrar nessa figura aqui, ó. Os microtúbulos se organizam para o meio da célula. Deixa eu botar outra cor, minha gente. Se organizam para o meio da célula, tá bom? De pretinho aqui eu tenho os microtúbulos. Para que vesículas oriundas do complexo de Golgi e com as substâncias que vão dar origem à parede celular venham para aqui, para o meio da célula, essas vesículas vão se fundindo, vão vindo, se fundindo até formar a nova parede celular e as membranas das vesículas vão dar origem a membranas das células filhas. Essa figura aqui está mostrando isso, final da telófase, os cromossomos acabaram de separar. Lembra que eu falei para você, a citocinese não precisa esperar completamente a telófase acabar. Ela pode começar, o pré-requisito é a separação das cromátides. Tá? E aqui, ó, os microtúbulos se reorganizam para formar esta placa, tá? Placa celular,
que é o quê? Acúmulo de vesículas. Eu tenho vesículas vindo para cá, ó, só que as vesículas não estão coradas. O que está corado aí é os microtúbulos de preto e os cromossomos. Tá? Então, os microtúbulos permitem que as vesículas venham para o meio, forma-se a placa celular, que é formada pela união dessas vesículas aí. Tá? Pronto, então, a célula vegetal se dá por meio do acúmulo de vesículas que tem origem no complexo de Golgi e que tem as substâncias necessárias para a formação da parede celular. Tá? Aí, para vocês não dizerem que eu não trouxe nenhum exemplo de divisão mitótica em vegetais, as fases, né, da mitose, então eu trouxe aqui para vocês de célula de raiz de cebola. Aí vocês têm aqui, ó, uma célula na prófase, os cromossomos estão se condensando, o nucleolo está se desfazendo, a carioteca está se desfazendo, prometáfase, olha aqui, os cromossomos já estão bem mais condensados, não temos mais carioteca. Aqui a metáfase, olha que bonitinho, minha gente, os cromossomos organizados aqui no meio da célula, olha que bonito, ó. A anáfase, já estão separando aqui, ó, a separase já quebrou as coisinhas e os cromossomos, as cromátides irmãs se separam, agora viraram cromossomos filhos que estão indo para os lados opostos da célula. Nós já temos aqui, ó, a telófase, o núcleo se refazendo e a placa celular inicial aqui, ó, no início, se formando para poder dividir a célula vegetal em duas, tá bom? Terminei mitose por aqui e convido vocês a assistir a aula sobre meiose. Tchau!